de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do Poder Legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias, se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento. Esta mesma Suprema Corte que mandou prender centenas de pessoas no inquérito ilegal por uma suposta tentativa de golpe no 8 de janeiro, acaba de dar um golpe no Brasil hoje. Isso não é apenas uma DPF da blindagem, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Estão numa canetada tentando impedir que a população consiga o que eles querem, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para os senhores colegas, e as senhoras que estão aqui do meu lado, quantos países democráticos no mundo apenas uma pessoa tem a prerrogativa de admitir ou aceitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte? Alguém sabe? Os senhores sabem, Farruri, o senhor sabe? Nenhum! Escutem isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento de sequer sugerir algo tão idiota, uma aberração tão inigualável. Nem Cuba, nem Venezuela, que são ditaduras, mas tentam se passar de democracia, se atreveram a tomar uma decisão tão autoritária. Mas o nosso Gilmar Mendes, o nosso STF, o grande defensor da democracia, não é não? Acaba de enfiar o último prego no caixão daquilo que nós considerávamos democracia. Por que que o Toffoli colocou sigilo no caso do Banco Master? Será que essa decisão do Gilmar Mendes é de alguma forma para blindar o que será exposto nesse caso de um banco que financiou eventos e jantares para os ministros da Suprema Corte? Não é que o Gilmar Mendes decidiu que apenas uma pessoa vai ter o superpoder de decidir a prisão, o impeachment de um ministro do STF. É que ele decidiu que um ex-sócio dele, vai ter a decisão sobre o impeachment do STF. Mas como disse Moraes, o judiciário brasileiro sofre ataques porque ele é o mais forte do mundo. Um judiciário não deve ser forte. Um judiciário deve ser equilibrado,
ponderado, técnico e imparcial. Eu espero que nesse momento a imprensa, que já percebeu que ajudaram a criar um monstro, se junte a qualquer pessoa minimamente decente no Brasil e nos ajude a impedir que isso seja levado adiante. Porque eu digo mais uma vez, o que aconteceu hoje não é uma mera decisão de um ministro do STF, foi um verdadeiro golpe de Estado. Obrigado.